Renato Rodrigues, dava para esperar alguma coisa além do que o Fluminense fez, ou o Fluminense foi além já do que se projetava, se imaginava nesse Mundial e tá tranquilo, tem que sair satisfeito? Boa noite já. Já é noite? Já é noite. 6h06? Penso que sim. É isso. Boa noite a todo mundo que tá assistindo a gente também. É a grande história desse Mundial. Acho que isso não muda. O Fluminense é a história a ser contada. E fez a gente quebrar a cara algumas vezes. Hoje, realmente, não esteve nem perto disso. Acho que essa é a questão. Esteve ali bons momentos. Não acho que é erro estratégico. Acho que o treinador fez o que tinha que fazer. Acho que ninguém destoou tão mal assim. Estava até dando as notas aqui. Alguns jogadores foram um pouco abaixo. Acho que deixaram tudo, mas pegaram um time que está numa evolução bem clara. O Chelsea, principalmente no começo dos tempos, colocou um ritmo muito forte. Depois baixou. Tanto que os melhores momentos do Fluminense é quando o Chelsea já não consegue manter aquela intensidade tão alta. Mas é a grande história do Mundial. Eu acho que saiu daqui sob muitas dúvidas. É o clube com menos investimento, é o clube que mais faz a lição de casa, que trabalha ali no limite, perto dos outros, que eu digo, né, com Palmeiras, Botafogo e Flamengo, que tem níveis de investimento muito maior, e fez assim um Mundial para orgulhar o seu torcedor. O torcedor do Fluminense uma festa hoje gigante no estádio, 35 graus, entendeu? Hoje é uma coisa que a gente tem que discutir pensando em Copa do Mundo. É loucura. Para os dois lados é loucura. Os dois, não estou falando que é só para o Chelsea, entendeu? Mas eu acho que a grande história do Mundial, acho que só sai com boas notícias do Fluminense, variando, mostrando que o seu treinador tem sim um valor. Eu quebrei muito a cara com o Renato Gaúcho esse Mundial. Eu acho que estrategicamente ele foi muito bem, muito bem. E aí hoje pegou um time que individualmente é muito bom. O Chelsea chegou desacreditado e tal, mas fez um jogaço contra o Palmeiras, fez de novo agora contra o Fluminense. Tem muito talento, é um time muito jovem, né? Acho que até nessa questão de intensidade e calor e fim de temporada... com gente chegando, né? Com gente chegando. Eu queria até falar sobre isso, assim. Falaremos especificamente. A questão de comemorar ou não comemorar, enfim... Mas acho que o Fluminense fez um grande papel. Eu acho que eu não diminui nada, mas hoje não. Se a gente for naquela discussão de igual para igual, não teve de igual para igual hoje. Hoje as coisas foram cada uma para o seu caminho. Pois é. O Ricardinho, Flu foi no seu máximo? E tem que ser aplaudido o seu máximo? Ou podia ter feito mais hoje contra esse Chelsea? Boa noite, Ricardinho. Boa noite. O help me é help you. O Brasil sai do Mundial com uma nota 7,5, Fluminense com uma nota 8,5. Acho que o Fluminense fez muito mais aquilo que todo mundo imaginava. Não sei se até dentro do Fluminense muitas pessoas imaginavam que o time chegaria a uma semifinal. Eu também acho que o jogo não foi de igual para igual, mas o Fluminense teve a chance de empatar o jogo. Quando o Chelsea faz 1-0 num golaço de João Pedro, o Fluminense tem uma bola que o zagueiro tira em cima da linha e depois tem um pênalti que é marcado e retirado pelo Vareiro. Só também, né? Depois disso, o Fluminense até termina bem o primeiro tempo, tentando sufocar, mas na segunda etapa o Chelsea volta encurralando o Fluminense, faz o segundo gol no contra-ataque, mata a partida. Quem sai muito forte e muito maior do que aquilo que chegou no Mundial é o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho sempre foi um treinador bastante contestado por muita gente. Ele tem o personagem dele. Eu gosto muito do personagem do treinador, Renato Gaúcho. Entendo que em alguns momentos até ele passa um pouquinho da conta pelo personagem que ele é, mas eu nunca duvidei que o Renato sabe muito de futebol. Taticamente, ele mostrou nesse Mundial que ele sabe trabalhar. O time dele jogou de várias maneiras, muitas vezes mudando o time, olhando o adversário, e o Fluminense sai grande, mas o Renato sai muito grande desse Mundial. Um Fluminense que deixa seu torcedor bastante animado para o final da temporada por aquilo que mostrou. E eu queria fazer aqui, dar parabéns ao Ratinho. Quem? Entrou no jogo hoje o Ratinho. Aquele que quando o barco vai afundar, Ratinho. ele pula. Sabe quando o navio vai afundar? Ele pula do barco? Ele pula do navio? Ele entrou hoje e deu um tapa no rosto do Cucurella que fala, né? Sei, coisas Muita gente gostaria de fazer o que o Ratinho fez. Nossa. Ele fez, tomou um cartãozinho amarelo. Mas é um Fluminense que volta gigante do Mundial. É o seguinte, o Fluminense não pode jogar no meio de semana que vem. O Fluminense também tem o mesmo direito que o Palmeiras teve de chegar ao Brasil
e ter o seu jogo na rodada adiado. Claro que o jogo do final de semana do Fluminense já está adiado, mas o jogo da outro meio de semana também tem que ser adiado, como foi o do Palmeiras. Daqui a pouco, eu só vou dar boa noite pro Formiga, daqui a pouco eu vou botar na tela o Flamengo se manifestando. Mas pronto, antes, já sabia. mas antes, Bruno Formiga, Boa noite. Murfiguita, dá pra dizer que, com todo respeito aí aos torcedores do futebol brasileiro, que somos todos no fim das contas, as coisas agora meio que estão no lugar que a gente imaginava que elas estariam, com uma final europeia definida? Boa noite. Eu acho que o processo foi surpreendente e foi muito benéfico para o futebol brasileiro, sai muito fortalecido. A Liga Brasileira, enquanto produto, ela sai com uma outra visão de boa parte do mundo. Acho que por aqui a gente sempre soube que o campeonato era competitivo, que o produto nunca foi tão bom do ponto de vista comercial, né? Nunca valeu tanto, nunca movimentou tanto dinheiro, nunca teve tanto patrocínio, nem tanto valor no direito de transmissão. Muito equilíbrio, as maiores forças da América do Sul hoje, do ponto de vista financeiro, estão aqui. Estádios que pós-Copa do Mundo melhoraram muito para se adequar às exigências da FIFA, programa de sócio cada vez mais fortalecido. Então, o futebol brasileiro, acho que mostrou para o mundo um currículo ali muito, muito legal e que talvez passe a ser visto de outra forma. Então, assim, eu acho que as coisas não ficarão nos seus lugares porque o futebol brasileiro subiu 1 ou 2 degraus. O futebol europeu continua no mesmo lugar, isso não mexe, ele continua lá, a elite europeia é o suprassumo do que se tem de poder financeiro e de reunião de talento, de infraestrutura, então assim, é muito difícil de fato chegar perto. Mas ficou, pelo menos a gente teve uma amostra que em outras esferas tem jogo. A questão é que a gente está pegando a nossa elite brasileira e às vezes colocando para jogar ali com a segunda, terceira prateleira europeia e fazendo um esforço muito grande para dar jogo, às vezes até ganha, pontua, perde, empata, mas tem um certo enfrentamento, mas é na base de um esforço gigantesco. Quando a gente projeta onde estaríamos em tal liga, a gente precisa lembrar que tem que fazer esse tipo de jogo 14 vezes, 15 vezes, 20 vezes, então é muito difícil. Eu acho muito legal o movimento que a gente viu na Copa do Mundo, mas a hierarquia do futebol mundial do ponto de vista de grana, de investimento, de envelopamento de produto, isso acho que não foi mexido. O Fluminense cai com a cabeça muito erguida, o torcedor estava fazendo uma festa muito bonita no estádio e tem que fazer mesmo. Acho que o Fluminense volta grande, maior ainda, o Renato volta muito grande, vários jogadores voltam gigantescos, o Fábio, o Thiago Silva, o John Arias, e a gente vai ter na final, de qualquer forma, um finalista surpreendente. Porque esse Chelsea em formação, ele dificilmente estaria na final da Champions dessa temporada, até porque ele não disputou, mas projetando o que jogou, dificilmente estaria numa semi de Champions. Então, acho que para o Chelsea também, a gente viu o Maresca comemorando muito, os jogadores vibrando muito na hora do gol. É uma final muito importante que talvez venha antes da hora, porque é um time, de novo, muito jovem e que está em processo de formação. E se o Bayern tivesse feito o seu serviço e fosse primeiro do seu grupo, ele estaria do lado de lá. O City acho que também embaralhou um pouco as projeções, sim, mas a projeção normal das coisas era que Bayern e City estivessem do lado de lá do Chelsea e provavelmente um deles é que o City acabou não fazendo conta, né? Não fazendo a sua parte. Mas é um finalista surpreendente de qualquer forma contra um favorito do outro lado, seja o PSG ou o Real Madrid. E digo mais, né? A gente pode ter uma final de 2 times muito jovens, né? Porque o Chelsea é um time muito novo, né? É uma média de 24 e é isso, é um time é um time novo. A formação desse time, mas muitos jogadores jovens também. O PSG também tem uma base, o Real também, muito jovem. O Real acho que um pouco menos, que o Modric né? acho que puxa, mas é feito de Arda Güler, Vini Júnior, mas tem Rodrigo. Courtois, mas né? Mas tem Courtois, o Fran Garcia já não é mais novinho. Enfim. Mas também é um time jovem. Mas sim, acho que é um time jovem, mas acho que não tanto. Uma das médias mais baixas contra uma das mais altas. Talvez do mata-mata era mais alta e do campeonato ele estava Chelsea e Palmeiras foi média de 24 anos os dois times. Só que a gente tem o Paris Saint-Germain que já se provou, né? O Paris Saint-Germain campeão essa média europeu. Também, 24, não, mas eu digo de bola, muito tá longe de estar em formação. Já é um time provado e campeão, né? E acho que e aí não tá nesse Mundial, mas acho que quem sabe sejam times pra gente olhar por mais tempo, que vai ser o Barcelona também, né? A média, eu tô vendo no SofaScore aqui, as médias de idade é 31 a 24. É muita diferença. É muita diferença. Eu acho que o fato do time do Chelsea ser muito novo
eu acho que conseguiu segurar um pouco a questão do calor. Porque Não, eu acho que e tem outros dois, europeus... e tem o coração do seu meio-campo, assim, não dá pra falar que Caicedo e Enzo vão estranhar, porque os caras jogam na Vinha América na- do Sul aqui, É, jogou é. várias vezes, então. Por Olha mais aqui. que a Argentina seja mais frio e tal, mas... Ô, Formiga é igual o gaúcho quando vem pra São Paulo e fala que tem frio, né? agora Tenho frio. te dão um nó aí. Não me irrita. mas Ferro. ela já tá fora, ela já saiu do sul E faz um que... tempo. Não, deixa eu falar um E negócio pra segue vocês. reclamando. Eu não sei não se na Argentina é mais frio. Não, falando faz frio. Ah, não é um faz lugar frio, ó, tá. o tempo todo quente. É, tal. não, mas em Porto mas Alegre lá quando faz- faz calor também É isso que eu ia dizer, porque Porto Alegre também faz bastante frio, mas quando faz calor é um inferno. é isso. Então, se para a Argentina seguir o mesmo caminho.